feira e teve como ambiente operacional a região do Agreste Pernambucano, até mesmo o comecinho do sertão, porque foram nas cidades de Alagoinha, Pesqueira e também Arco Verde. E foram 15 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de um mandado de prisão cumpridos dentro dessa operação, que teve como foco a desarticulação de uma organização criminosa responsável por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, além de lavagem de dinheiro. Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa operação que foi deflagrada, eu estou aqui com o delegado Jeová Miguel, que foi responsável, por esse trabalho que foi realizado. E, delegado, queria que o senhor começasse falando sobre a operação em si, a deflagração, como que foi esse trabalho bem empenhado pela polícia e que resultou também em uma prisão, além de tantas apreensões. Boa tarde. Boa tarde. Essa operação, a Pacto Amicis, ela tem como base dela uma investigação que começou em abril, de 2022. Ela já é uma investigação derivada de uma investigação que estava ocorrendo na 15ª DESEC, Belo Jardim, que tinha como objetivo investigar crime de tráfico no município de Pesqueira. E, fortuitamente, alguns elementos que denotavam a prática de crimes contra a administração pública foram encontrados nessa investigação e imediatamente foram repassados para a gente. Desde 2022, já vão fazer aí 3 anos, a gente vem investigando. No primeiro momento, a gente acreditava se tratar de uma situação episódica, um determinado empresário favorecido, mas no decorrer desses 3 anos, após a gente pleitear judiciário alguns meios de prova que foram deferidos, conseguimos um vasto material probatório que deixa bem evidente uma situação de corrupção generalizada no município de Pesqueira entre os anos de janeiro de 2021 a setembro de 2022. Essa investigação referente à parte do tráfico de drogas, ela também teria começado ali por 2021 ou foi tudo, na verdade, em abril de 2022 e que acabou uma derivando da outra? Essas investigações, elas começaram antes, e também terminaram antes. Elas ensejaram as operações impasse e desface, que, se eu não me engano, elas foram deflagradas, acredito que em dezembro de 2023, alguma coisa assim. Então, diante desses elementos probatórios a respeito da operação Pacto Amicis, a gente vislumbrou que havia uma organização criminosa instalada no município de Pesqueira, onde essa organização ela se divide em 2 partes. Uma parte que é o setor público, onde estão integrantes de funções de servidores públicos e de cargos políticos, e outra parte que é o empresariado, que são empresários do município de Pesqueira. Essa investigação, como foi dito aqui pelo delegado, ela aconteceu no ano de 2022 e esses mandados de busca e apreensão, além também do mandado de prisão, eles foram cumpridos, como eu disse agora há pouco, em Arco Verde, em Alagoinha e também na cidade de Pesqueira, que acaba sendo o foco principal desse trabalho realizado pela Polícia Civil. E entre os alvos está também o prefeito Cacique Marquinhos, o atual prefeito de Pesqueira, mas que foi afastado da função por conta dessa operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. E que, na visão da polícia, o prefeito estaria envolvido nesse esquema. E aí eu queria que o delegado ele explicasse para a gente como que funcionava, porque pela apuração que foi feita pela polícia, não é o prefeito envolvido no atual mandato, e sim esse esquema ele ocorria quando ele ainda era secretário do município. Exatamente, O que a gente conseguiu obter através dos elementos informativos que a gente angariou ao longo da investigação é que alguns empresários do município de Pesqueira patrocinaram alguns políticos do município. E quando houve a eleição, que no primeiro momento o Cacique Marquinhos ele se sagrou vencedor, mas teve uma pendência na justiça, ele foi declarado inelegível e aí ele foi nomeado secretário e ordenador de despesas do município de Pesqueira. Mesmo exercendo, não sendo prefeito de fato, ele também ainda tinha muito poder dentro da administração pública. E assim, com esse poder, a organização criminosa direcionava licitações para esses
empresários que, no primeiro momento, tinham, né, contribuído, né, com o setor público, né, patrocinando as campanhas, enfim. E a gente conseguiu obter que, ao longo desse período de investigação, né, de janeiro de 2021 a setembro de 2022, 15 procedimentos licitatórios foram direcionados, fraudados, para os empresários que compõem, né, a organização criminosa. E aí o que a gente observa disso, para todo mundo que está aqui assistindo? Acaba que se tornou uma via de mão dupla, quando não é assim que as coisas, quando a gente está falando de administração pública, elas devem funcionar. Se você quer fazer uma obra no município, se você quer fazer uma melhoria dentro da cidade, você tem de abrir uma licitação, e aí vai haver uma concorrência entre as empresas para saber qual que vai executar aquela obra com um custo menor para que o erário, né, ele não seja prejudicado. Então, esse tipo de situação era fraudado para beneficiar exatamente quem havia antes contribuído para a eleição desse grupo. E isso foi exatamente o que vocês conseguiram reunir, que estava acontecendo muita fraude nessas licitações, só era beneficiado realmente quem tinha apoiado a campanha anteriormente. Exatamente, né? Diante desses 15 procedimentos que a gente se debruçou, a gente viu que eram procedimentos onde não existia competitividade, eram procedimentos onde havia um direcionamento. Para se ter uma ideia, né, em uma conversa obtida de um dos empresários, ele falando com um terceiro, esse terceiro vai dar os parabéns por ele ter ganhado uma licitação, e ele responde a essa pessoa dizendo que, beleza, obrigado, tal, mas eu já comecei essa obra há 8 dias atrás. Então, antes mesmo de sair o resultado da licitação, de ser homologado, ele já tinha tanta certeza que ele ia ganhar, que ele já estava executando, né, o objeto licitado. Isso é uma prova contundente. Exatamente, né? E além disso, né, conseguimos obter outras conversas, principalmente da ala empresarial, que demonstram, né, todo o esquema da organização criminosa. A gente vê que os servidores públicos, eles eram divididos em setores estratégicos, né, da administração pública, voltados à licitação, né, comissão de licitação, pregoeiro, empresa que vai justamente, que era para fiscalizar e ver a medição, né, da qualidade, da quantidade das obras, também foi cooptada, né, para o esquema, né, sair da forma que eles queriam. Ficar tudo moldado exatamente para esses grupos que já tinham, né, financiado essas campanhas anteriormente. Dentro dessa operação, Gernan e todos que estão aqui assistindo ao Balanço Geral, a polícia ela conseguiu apreender celulares, computadores, carros e também armas de fogo. Além do cacique Marquinhos, outros 12 alvos investigados na operação, eles se dividem entre empresários e também parlamentares, vereadores do município. E esses vereadores teriam que tipo de papel dentro dessa organização, delegado? Pelos elementos que a gente conseguiu obter, né, dentro dessa organização, eles também tinham poder de influência. Né? Assim como o cacique, também foram indivíduos que foram agraciados por esses mesmos empresários no período anterior, né, eleitoral, e agora, por ter esse poder de influência, por ter esse poder de gerência na coisa pública, eles também estavam direcionando essas contratações aos empresários da organização.